Não resolve, mas pode ajudar a dar algum fôlego de crescimento na economia. Mas não, a taxa de juros não faz mágica. E eu preciso falar isso, eu concordo com o Lula que a taxa está alta e que precisa ser reduzida. Mas discordo em questão pelas razões que ele quer isso, e discordo também pela forma. Porque simplesmente, vamos derrubar a forceps, cara. A força, assim, não funciona e pode ser muito contraproducente. Nesse sentido, o mercado também entendeu isso e sabe que não vai passar. Por isso eu comecei falando como esse ponto, para mim, ele está sacramentado, a autonomia do Banco Central não vai ser revista e isso não vai ser alterado. Então não adianta discurso, bravatas, que não vai alterar. Mas é verdade que a taxa de juros nesse patamar está prejudicando a economia. Você fala com empresários, fala com bancos, quem concede empréstimo, quem faz análise de crédito de empresas, está machucando empresas das micro, pequenas, médias e grandes. É muito juro. Imagina quem capta a CDI mais alguma coisa. Só o CDI já está impossível, mais alguma coisa para matar as empresas. E aqui entrando até numa crítica do Banco Central em si, não do governo Lula, eles erraram lá atrás naqueles 2% de juros. Assim, foi um delírio completo. Felizmente, acho que eles corrigiram rápido a rota, mas também pecaram pelo excesso no sentido oposto. Aumentaram demais a taxa de juros. Quase 14%. Olha, a taxa de juros real nossa é absurda. Só que eles acabaram se encurralando também, porque daqui em diante, como reduzir a taxa de juros sem dá a sensação para o mercado de que está cedendo politicamente a essa pressão toda e realmente comunicar de forma clara que esse é o movimento correto para a economia. Então, quando a gente fala de Banco Central, política monetária, é muito mais arte que ciência. Sim. E hoje, nesse momento, eles precisam sinalizar essa redução de Selic, que eu acho que vai começar no segundo semestre. Felizmente, essa semana tivemos o IPCA, que veio um pouco mais baixo do que o esperado. Essa redução de juros futuros é o mercado já precificando, olha, tem espaço para cair juros. Então, eu acho que isso vai acontecer. Mas o Lula quer que isso aconteça para ontem, porque ele precisa que a economia cresça rapidamente. Assim, esse é o objetivo principal. Desculpa. Não, eu ia perguntar pro Fernando, você não acha que esse fato do Banco Central ter que ficar indo para extremos de 2%, às vezes 14% de taxa de juros, não é decorrente do fato da política monetária aqui no Brasil não ter uma eficácia tão grande, principalmente por conta de crédito subsidiado e várias coisas que eles têm, que vai fazendo com que perca a eficácia do Banco Central e consiga controlar a taxa de juros? Só uma observação antes, tá? Quando o Roberto Campos ele virou presidente do Banco Central, eu lembro claramente, ainda estava na mesa de operação, e o mercado falava o seguinte: cara, agora sim, porque a gente vai ter um presidente mais trader, que vai responder mais rápido, vai cair mais, vai responder mais rápido, né? Só observação que, obviamente, você tem pessoas que não deveria ser assim o Banco Central, mas naquela época a visão era de que isso é mesmo, tem que ser esse negócio. Eu tinha uma expectativa elevadíssima com ele, honestamente, e felizmente todos as minhas críticas estão devidamente registradas e eu comecei a criticar Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, o Banco Central, lá em 2019, final do ano, antes da pandemia, quando, na minha visão, já estava exagerando na dose de redução de juros e o câmbio começou a ficar muito volátil e lá já bateu as máximas históricas, 4,20, 4,26, isso estou falando de novembro de 2019. Mas respondendo à pergunta do Leandro, sim, a nossa política monetária, ela sofre do problema da meia entrada do cinema. Já que temos crédito subsidiado, a Selic precisa ser mais alta para conter a demanda agregada, porque boa parte do crédito não está sujeita à racionalidade do mercado, de oferta e demanda. Não, é uma decisão política, vamos agora injetar crédito na economia, a taxa subsidiada, artificial, gera uma atividade econômica insustentável, como a gente viu especialmente depois da Dilma, ou durante o seu governo. Então, sim, a nossa política monetária ela é mais deficiente nesse sentido. Mas, ainda assim, nesse caso 2020, acho que a gente pode explicar pela pandemia, porque ali vários bancos centrais erraram. Não foi só o nosso, o Fed errou, o Banco Central Europeu errou, todos erraram. E agora talvez estejam também errando da mesma forma que o Banco Central. Só como nós somos um país emergente, com a moeda emergente, historicamente irresponsáveis no âmbito fiscal e com inflação elevada,
A gente sofre mais. Também é uma economia mais fechada, não tem de fato uma livre movimentação de capitais. É livre, mas não tanto. Pode ser fechada com IOF ou coisas assim. Isso traz mais volatilidade e depreciação para a nossa moeda, como aconteceu lá em 2020 e 2021. Os outros países têm isso um pouco mais blindado. Mas também erraram. Não foi só o Banco Central brasileiro. Os de lá também erraram. O